Eu sou doutoranda na ECA USP, no programa de Meios e Processos Audiovisuais, então eu estou no meio do meu doutorado sobre a direção de fotografia, mas vocês vão ver que hoje aqui eu vou falar do lado prático do meu trabalho, então quando eu falar sobre narrativa visual e falar coisas que eu uso, como eu uso, eu estou falando de mim e não de nenhum autor, nem de nada, como eu uso exatamente na minha pesquisa. É claro que a minha pesquisa e a minha prática são totalmente ligadas, mas eu vou falar aqui fluidamente, abertamente, do que eu penso, sem tentar citar ninguém, como eu pensei o meu trabalho nesse filme, o Curta-Bá, que eu fiz já faz um tempinho, mas para mim foi o filme que deu essa virada para mim, de eu conseguir organizar meu pensamento da prática de um jeito um pouco mais metódico, provavelmente porque eu estava começando a minha pesquisa do mestrado, então eu estava muito metodológica, então eu consegui fazer uma direção de fotografia e achar o método que eu usei para fazer, e não fazer tão intuitivamente. Então vou abrir aqui a apresentação para vocês. Licença aqui. Só um segundão. Abriu? Ih, mas eu não vejo vocês aqui. Abriu, Thaís. Mas, desculpa, mas tá vendo a tela inteira ou tá vendo só a apresentação? Tá a tela toda do PowerPoint. Então, assim, né? Agora sim, perfeita. Tá. Aí eu não vejo o chat, então depois eu leio, tá? Se aparecer uma pergunta. Eu vou tentar, por ser esse formato online, eu tentei fazer uma apresentação mesmo, e vou deixar só um tempinho para a gente falar no meio e um tempinho para a gente fazer perguntas no final, para não ficar confuso esse negócio online para mim. Então, depois eu dou uma acompanhada aí no chat. É isso, eu vou falar de narrativa visual. Narrativa visual é um conceito, mas eu vou lidar com ele aqui de forma muito prática, em como eu uso ele, é um estudo de caso mesmo. Como eu penso essa narrativa visual? Para mim, narrativa visual significa como contar uma história através dos elementos da imagem do filme, certo? Narrativa, contar a história, visual, os elementos da imagem do filme. E aí a questão é, quais são esses elementos, né? Que contam a história? E quem manipula esses elementos? Eu sou diretora de fotografia, mas eu não sou a única pessoa que está pensando na imagem do filme, claro. Eu coloquei aqui aqui ficou redondo, né? Mas a gente costuma chamar de tripé ou de triângulo de quem são essas pessoas que pensam mais a imagem do filme. O diretor ou a diretora, claro, a diretora de fotografia e a diretora de arte. Eu uma vez vi uma palestra do Adrian Cooper, que é um diretor de fotografia que também é diretor de arte. E ele falou que a direção de arte é 50% da direção de fotografia. Acho que alguns diretores de fotografia podem ficar incomodados, mas eu acho ótimo, porque é isso, né? A gente fotografa, a gente filma o que o diretor de arte e o diretor colocaram em frente à câmera, né? Então, as cores estão lá, as texturas estão lá, tá tudo lá, né? Então, essa parceria com o diretor de arte é muito importante, e apesar de eu estar falando do meu trabalho pessoal, vocês vão ver que a direção de arte vai aparecer bastante aqui na minha explicação da imagem do filme. Beleza. E quais são esses elementos da imagem? Aqui falando para mim, diretores de arte com certeza vão falar desses mesmos elementos, mas talvez com outras palavras. Aliás, tenho certeza com outras palavras. Por exemplo, aqui não apareceu textura, que eu sei que é uma palavra importante para a direção de arte. Mas vai lá. Também não é um elenco de elementos da imagem que tem num livro tal, porque, enfim, é como eu trabalho na prática, é como eu consigo visualizar isso para mim na hora que eu estou filmando ou na hora que eu estou preparando um filme, né? E não quando eu estou lendo Arheim, quando eu estou lendo as pessoas que estão falando dos elementos da imagem, tá? Então, vamos lá. Quais são esses elementos? Para mim,
espaço, a construção do espaço, tipo, como eu estou entendendo aquele espaço, que é as linhas, as formas, que vai ser influenciado por lente, enquadramento, muitas coisas. A cor, o tom, que eu estou pensando no brilho, no contraste entre preto e branco, então estou pensando em iluminação e também em exposição. E movimento e dinâmica, que eu estou pensando não só em movimentos de câmera, mas na movimentação dos atores, enfim, em tudo, né? Movimento e dinâmica é meio tudo. A gente está falando de fotografia em movimento e a gente está falando de cinema, imagens em movimento. Então, tudo que o diretor faz está relacionado a essa questão do movimento e dinâmica. Como eu trabalho esses elementos dentro da imagem? Para mim, fica fácil de pensar esses elementos dentro de uma narrativa, criando relações entre eles, principalmente de contraste e afinidade. O que significa isso? Significa que eu acho mais fácil fazer uma cor, dizer alguma coisa dentro do filme, se eu construir um sentido para ela por contraste e afinidade. Então, se toda vez aquela personagem tá aparece acompanhada de uma luz verde, eu crio uma afinidade da luz verde com aquele personagem, né? E quando chegar uma cena que ele entra num ambiente todo vermelho, que é a cor contrária, complementar a esse verde, ele vai criar um choque, um sentido, né? Mesmo que o espectador não esteja entendendo isso racionalmente, né? Isso é importante. Não é que são coisas super subliminares, que ninguém vai entender, não. As pessoas, eu acredito, vão entender no sentido, na sensação, né? Então, o que é importante para criar essas relações? Primeiro, eu bater numa tecla para criar uma afinidade, para criar um sentido para aquela cor, para aquele uso da linha, para aquela lente. E o outro em certo momento, eu contrastar isso com alguma coisa, que vai dar uma sensação de intensidade para aquela cena, para aquela história, né? E para explicar isso, eu queria mostrar o filme para vocês. É o Curta Bar. É um filme que eu fiz em 2014, então já faz um tempinho. Mas ele é curto e ele tem 14 minutos, então dá tempo da gente assistir ele inteiro agora. E vocês conseguirem acompanhar o pensamento por inteiro, porque justamente para eu mostrar que eu te fiz uma afinidade, um contraste, eu preciso mostrar várias cenas em que eu fiz igual e uma cena que eu fiz diferente. Então, acho melhor a gente assistir o vídeo todo. Vou compartilhar aqui com vocês essa janela do vídeo, mas o link, também vou copiar aqui de novo, aqui no chat. Se acontecer alguma coisa, vocês podem assistir no link, tá? Foi aí? Foi, Thaís. Ele morreu. Olha isso. Ia atacar. Bruno, seu pai chegou. Vem, cuidado. Essa é a sua nova casa, Irachai-Macê. Obrigada. Boa tarde, Boa dona tarde. Sumiko. Seja bem-vinda. Bruno, vem dar um beijo na Bar. Vem. Tá com vergonha. Assim mesmo, né? É assim mesmo. Mãe, esse quarto, viu? Deixa as malas aqui. Obrigada.
pouquinho aqui, ó, pra ficar mais confortável. Já separei um espaço no guarda-roupa pra senhora, tá? Obrigada. Desce daí, menino. Bruno. A gente tá muito feliz que você tá aqui com a gente. Obrigada. Dá licença, filha. Mãe, até quando ela vai ficar aqui? Sua avó não tem mais idade pra morar sozinha. Mas e o meu quarto? Com licença, filha. Obrigado, amor. Filho, ó, é só hoje que você vai dormir assim, tá? Amanhã já vai ter uma cama novinha aí pra você. A gente vai escolher, tá? Bom? Bruno, o caminhão de mudança da Bar chegou. Vamos lá ajudar a descarregar? Vamos? O papai tá falando com você. Bruno. Bruno. Olha aí, Bruno. Guarda essa bola agora e vem ajudar. Põe ali, por favor. Obrigado. Oi, filho. Vamos comer um pouquinho, né? Fica forte, né? Um cheirinho. Nossa, lembrei da infância. Obrigado, mãe. Obrigada, bolinho de chuva. Tchau, mãe. Tchau, filha. Já vai? E eu volto tarde, tá? Filho, experimenta o bolinho da Bar. O que aconteceu com o seu braço? Eu caí, quebrei. Que morango bonito aí. Pé de morango, né? Ai, que lindo. Frutinha. Ai. Parece concha. É. Bonita, né? Vou por aqui, né? Você mete? Vamos cobrir. Ajuda a cobrir. Aí. Não? Vem. Hortelã. Um cheiro. Cheiro bom, né? Aqui também. Aqui, ó.
super atrasada. Mas, mãe, não dá pra você me pegar antes? Ai, não vai dar, filha. Eu também não sei quanto tempo que vai levar no hospital. Olha, faz o seguinte. Pega um ônibus do inglês até a casa da Fernanda, é rapidinho. Ah, não, mãe, um ônibus. Vai demorar um tempão. Chega, eu preciso levar sua avó pra tirar o gesso. Ah, mãe, por favor. Tá pronta, dona Sumico? Ó, mãe, então, hoje eu não vou no inglês e você me deixa na casa dela direto, no caminho do hospital. Já disse que não. Ai, mãe, por favor, é rapidinho. Tchau, Bruno. Tchau. Tá melhorando. Tá, cada braço. Você vê que eu te bati aqui? Aqui, ó. Quer um pra você comer? Tá gostoso? Sim. Ah, a fisioterapia da sua mãe hoje às 2, viu? Não, amor, hoje eu não posso. Hoje meu dia vai ser super complicado. Mas eu também não posso hoje. Eu já peguei folga ontem pra levar ela pra tirar o gesso. Ela não pode ir de táxi? Bom dia, mãe. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. É que eu preferia que ela fosse acompanhada, entendeu? A senhora se importa? Não importa, não. Você não pode levar a Bá na clínica hoje, filha? Não, pai. Hoje eu vou ficar até tarde na escola fazendo trabalho. Ah, faz amanhã. Trabalho é pra amanhã. Alguém vai ter que levar. Ué, manda o Bruno. Mas qual o problema? Ela ir de táxi, é só hoje. Olha, você acha justo mesmo a minha mãe sozinha? Ela tava morando sozinha na casa dela e quebrou o braço. E aí, é por isso que ela tá morando aqui em casa. Mas ela não vai a pé. O táxi vem pegar ela na porta de casa e vai deixar ela na porta da clínica. Sozinha, ela não vai. Ah, é? Então por que você não leva? Hein? E fisioterapia? Não é só hoje. É depois, é amanhã, amanhã, amanhã. Eu não posso ficar faltando lá na loja todo dia. Eu já entendi tudo. Você não quer ela aqui, nossos filhos não querem ela aqui, tá sendo estupro. Eu não falei nada disso. Mas tá agindo como se fosse. Eu só vou pedir pra você não me dar um pulo na frente dela. Vai ficar sem graça, não tá? E ela tá sem graça. Bruno, hora de ir pra escola. Boa aula, tá? Tá.
Oi, gente. Cortei os créditos mesmo, tá? Pra gente ganhar uns minutinhos para conversar. E queria saber um pouco de vocês, o que que você... Obrigada, gente. O que que vocês acharam, se alguém quiser falar alguma coisa, o que que vocês conseguiram perceber sobre os contrastes e afinidades? Porque, vamos lá, se eu vou contar a história através de contraste e afinidade, eu vou contar essa história. Então, eu vou procurar contrastes e afinidades nessa história. Então, alguém quer me ajudar aqui? Quais seriam as afinidades dentro da história, os contrastes? Sim? Alguém? Ninguém? Eu vou continuar. Oba! Tá, e seria, com contraste, a afinidade seria você usar uma luz mais suave em uma determinada cena, que é quando o menino joga o vaso, você ir com uma câmera na mão como um contraste? Seria esse tipo de afinidade? Mas isso já na parte visual que você tá falando, né? Mas por que que na parte... por que que eu usei câmera na mão numa parte e na outra não? Porque ela tem um contraste na história, né? É isso que eu tô querendo começar daqui. O que que é diferente nessa cena do resto da história? Ou quais são as afinidades entre os personagens, entre as cenas, que vão fazer eu escolher que só nessa cena tem câmera na mão? É por aí que eu tô tentando mostrar para vocês o meu caminho, porque eu acho que é isso, a nossa fotografia, pensando no conceito de narrativa visual, tá totalmente ligada ao roteiro, à história, né? Então, como eu conto essa história, a história que o diretor quis contar, como eu transformo ela em imagem. Então, primeiro preciso entender com muito carinho qual é a história. O que que tá contando essa história, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vou continuar minha apresentação. Foi? Foi, Thaís. Foi. Foi sim. Então tá. Pra mim, quando eu li esse roteiro, e quando eu conversei com o diretor, porque é importante isso, né? Às vezes a gente lê o roteiro e não entende exatamente sobre o que é a história. Mas conversando com o diretor, lendo atrás daquelas linhas lá, o que eu encontro de contraste nessa história e de afinidade? Então, o antigo e o novo. O antigo e o novo pode ser, para mim, que a Bá, né, o velho e o jovem, então tem a Bá e tem o menino e tem a família, e ao mesmo tempo que a Bá é mais velha, é diferente do resto da família, ela tem uma afinidade com o menino, né, com o Bruno. Tem o antigo e o novo no sentido as coisas estavam de um jeito e elas ficam de outro jeito. Então a casa estava de um jeito e quando a Bá chega, a casa muda. A gente pensou também, então, como a gente mostra isso? Uma coisa do orgânico versus o urbano, que a gente chamou, que é a Bá chega com um monte de planta. Então, eu vou criar um contraste para mostrar que isso é diferente, para dar força para essa chegada da Bá. Antes disso, não tem planta na casa. E tem um quarto elemento que seria o Oriente versus o Ocidente, que era uma ideia que a gente tinha na preparação do filme, de que a Bá era mais ligada às tradições japonesas e que o resto da família não. Então, que ela traria junto com ela uma questão de representação do Japão, que não tem muito, né? Se você for ver, não tem. Por quê? Porque a gente achou que era muita coisa, né? Eu acho que é interessante mostrar também esse processo para vocês entenderem como, quando a gente está preparando um filme, a gente tem um monte de ideia e a gente acha que vai fazer um monte de coisa. E chega na hora, talvez seja muita informação, né? Muita coisa para aparecer e vai tirar a atenção do foco principal do filme, né? É um curto, eu preciso contar rápido a minha história. Então, também não quero confundir ela demais. Então, esses são os pontos, os contrastes que eu vi na narrativa conversando com o diretor. Como é que eu mostrei isso, que eu vejo na história,
nos elementos da imagem. Aí é que está a questão do contraste e afinidade da imagem. Vamos lá, eu vou primeiro apresentar, né, qual que é o meu antigo, como estava. Então, eu vou bater na tecla de apresentar uma situação para depois contrastá-la com alguma coisa. Então, estou aqui. Era uma família feliz que vivia num espaço. Como é esse espaço que está sendo representado nessa imagem? Vou passar mais algumas para a gente ver. Esse é o espaço, é o começo do filme, antes da Bá chegar, né? Antes da Bá se colocar mesmo dentro da casa. Olhem só. É um espaço cheio de linhas retas, com cores quentes e com vários planos. Então, toda hora eu tô colocando a câmera num lugar que dê para ver várias partes do ambiente. Então, eu poderia ter escolhido nessa imagem, ou nessa, em qualquer uma delas, poderia ter escolhido não mostrar essa linha que separa um ambiente do outro. Mas eu coloquei lá, porque eu estou criando, toda vez que eu vou enquadrar, eu vou tentar enquadrar com vários planos. Eu vou tentar enquadrar um espaço profundo. Eu vou tentar enquadrar com as cores quentes e com linhas retas. Então, isso vai ficar muito diferente. Isso vai ser o espaço da família, que é diferente disso, que é o ambiente da Bá. O quintal acaba virando o ambiente onde a Bá domina, né? Ela chega e transforma tudo aquilo num grande jardim. E nesse espaço, olha como a representação é diferente. Tem bem menos profundidade no enquadramento, né? Então, tem menos planos, menos divisões dentro do quadro. Eu tenho menos profundidade de campo, né? Então, lá atrás dele está fora de foco. Você vê como o ambiente é muito menos profundo pelo enquadramento, pela escolha de lente. E ele tem bem menos linhas, ou ele tem linhas que são totalmente orgânicas, né? Não são linhas retas, são linhas, mas são essas linhas de outros formatos. E eu tenho o verde que não tinha antes. Então, a ideia é que eu criei, com esses elementos da imagem, uma diferença entre a situação, e que isso fortalece a história, a narrativa, né? Então, se tudo isso tivesse continuado igual e só fosse a ação dos atores, não teria a força que tem você sentir isso visualmente, né? A ideia é essa. Aqui, menos linhas, menos definidas. Eu já falei. Então, eu entrei numa pilha, né, quando eu estava pensando o conceito desse filme, junto com o diretor e diretor de arte, que era linha. Essa casa é uma casa que tem linha. O ambiente que vai ser mudado é um ambiente com linhas. E olha só, tudo que eu posso pensar sobre linhas quando eu penso nesse filme. Escolha da locação, a direção de arte, composição, altura de câmera, escolha das lentes, formato e tom. Eu vou mostrar para vocês como cada uma dessas coisas constrói essa afinidade para criar um ambiente que tinha linhas retas, tinha muita profundidade e ficou sem com a chegada da Bá. Então, aqui nessa imagem, tem uma questão da escolha de locação. Então, a gente escolheu uma locação que conseguisse filmar vários planos. Essa locação tinha essa parede de madeira cheia de linhas, né? Que trouxe isso. Na verdade, isso também acho que é interessante falar. Não é que a gente sentou no aconchego do nosso lar e falou assim, nossa, o máximo seria a gente fazer um filme cheio de linhas e as linhas vão representar essa família antes da chegada da Bá, uma família que está muito ligada ao urbano e não está conectada à natureza, nem entre si. Não foi isso que aconteceu, né, gente? A gente falou assim, beleza, tem que criar uma família e depois criar um contraste, tipo, essa Bá que invade esse espaço e transforma esse espaço. Então, vamos procurar uma locação.
olha que interessante, essa locação é muito boa. A gente pode filmar vários níveis. Filmar vários níveis pode ser uma das coisas interessantes. Olha só as cores dessa locação. A gente tinha pensado no começo em fazer uma locação muito branca, para ela contrastar, assim, ela ser menos confortável do que o jardim. E, no fim, essa locação é um tomzinho amarelo que eu acho super confortável. Eu acho super gostosinho, aconchegante essa casa, de alguma maneira. Mas a locação era assim, é um curta, né, gente? Eu não vou pintar todas as paredes da casa. Então, como você consegue pegar o que tem também, isso, no seu conceito de fotografia, né? Então, essa locação era assim, cheia de níveis, cheia de porta, cheia de linha, esses azulejos lá atrás. Eu lembro que a gente saiu de lá e falou assim, nossa, quanta linha que tem nessa casa. Vamos pensar sobre isso. Então tá, escolha da locação, a direção de arte. Vê só, esses quadrinhos pequenos com moldura contrastando com a parede, essa cadeira cheia de linha. Nada disso precisava ser assim. Ele podia ter colocado um quadro grande ou nenhum quadro que ia ter menos sensação de linha. Podia ter colocado uma cadeira diferente, uma folha de mesa diferente, né? Então você vê que não é uma piração da linha, não é uma coisa assim, nossa, a Thaís, diretora de fotografia, pirou com linhas, e ela vai fazer as linhas, não importa o que aconteça. Não, a gente está criando a imagem junto sempre, né? Bom, a composição. Eu vou mostrar vários níveis e eu vou mostrar várias linhas, então eu vou sempre me colocar para cada parede, para cada porta, fazer um enquadramento reto, né? Com a altura de câmera, que eu consiga filmar reto sem fazer um tilt, porque eu vou fazer um tilt e minhas linhas vão fazer assim, vão entortar, e eu quero linhas retas. Então, tudo isso vai criando espaço. E por que eu acho maravilhoso você se dar conta desse seu conceito dessa forma tão prática, que foi o que aconteceu para mim nesse filme? Eu sempre trabalhei muito no conceito de fotografia dos curtas que eu fiz, dos filmes que eu fiz, mas eu acho que essa jogada de você transformar isso numa coisa metodológica e técnica ajuda muito na filmagem. Porque uma coisa é você fala assim, vamos criar um espaço cheio de camadas, que vai dar a entender a profundidade, enfim, falar uma coisa assim. Outra coisa é você falar assim, então, toda vez que tiver linha, eu vou pôr a linha em quadro. Toda vez que der para colocar a câmera para fora do ambiente, eu vou colocar. A câmera vai ser sempre na altura reta. Isso é uma facilidade durante a filmagem, que é isso, a gente tenta sempre preparar as coisas o máximo possível, pelo menos eu tento. Tem gente que não, que fotografa mais fluidamente, mas eu sempre gosto de estar muito preparada para as filmagens, mas você não consegue se preparar para pensar cada lente, em cada altura de câmera, de cada enquadramento que você vai fazer no filme, né? Faz parte do dia a dia você ir escolhendo essas coisas. E essa relação com os elementos de forma técnica me ajuda a saber sempre onde colocar a câmera, como colocar a câmera, de um jeito que eu sei que eu estou ajudando o sentido que eu quero criar, entendeu? Então, eu sei que eu chego nesse lugar, eu sei onde é para pôr a câmera, sabe? Eu não preciso pensar muito sobre isso. E, ao mesmo tempo que eu sei que eu não preciso pensar, eu sei que isso tudo está dentro de um conceito criado para o filme, que isso está fazendo sentido. Eu acredito muito também que se você não cria um sentido propositalmente, a imagem vai ter um sentido de qualquer maneira. Então, é melhor você criar e reforçar esse sentido, que a história fica mais forte. Aqui também, são as mesmas situações, né? Locação, arte, composição, altura de câmera, tudo isso contando como criando o meu espaço. Aqui é um teste de câmera sobre a escolha das lentes, que é uma das coisas que eu coloquei lá, que faz diferença se eu tô trabalhando com as linhas, né? Então aqui, eu tô fazendo um teste na locadora de câmera mesmo, essa é a assistente de câmera, a Marcela. E estamos aqui, ó, com a Q, que é um tipo de lente 18mm, que é uma lente grande angular, que ela tende a distorcer as bordas do quadro. Então, entortar um pouquinho
as linhas, né? Vê aqui no batente da porta, como tem uma entortadinha, né? Por que que eu tô mostrando exatamente essa lente? A locação não era grande. E eu queria ter sempre coisas em primeiro plano. Então, eu sei que essa situação que eu tô testando na locadora mesmo, vai acontecer comigo. Acho que é isso que é a beleza do teste. Os testes de câmera são para cada filme, né? Eu sou a louca do teste, eu faço teste para qualquer coisa, o tempo todo. Porque eu acho que nunca o meu último teste valeu para aquilo, porque é uma situação específica. Nesse filme, eu vou ficar filmando um monte de batente de porta. Então, eu quero testar, filmar batente de porta com uma lente grande angular. Essa é uma Cookie 18. Essa aqui é uma Compact Prime 18. Vê só que essa Compact Prime, ela distorce menos as linhas. Né? Vocês conseguem ver aí que ela fica um pouquinho mais reto do que a Cookie. Eu acho isso muito impressionante. Porque a Cookie, ela é uma lente mais cara. É uma lente melhor de construção para muitas coisas. Mas para o meu filme, ela não é melhor. Porque no meu filme, a coisa que mais me importa são as linhas. Eu resolvi que essas linhas contam história. Então, para mim, é mais importante levar as Compact Primes, que são bem mais baratas, do que a Cookie. E isso é ótimo, né? Para produção, é ótimo para tudo, né? Então, eu também sou sempre a favor desses testes por causa disso. A gente não pode pensar que o equipamento é sempre o melhor para todos os casos. Eu sou contra esse tipo de pensamento. Eu sou bem pouco apegada a equipamento. Então tá, resolvi filmar com as Compact Primes. Vejam ali como a pessoa fica diferente, como parece que as linhas ficam diferentes. Outra coisa, o formato da janela, né? Então esse aqui é um frame, né, de um programa que você fica tirando fotos para imaginar como seria a gravação. Então tá ali escrito a câmera e o formato aqui, 1.85. Então, aqui seria um enquadramento como se eu estivesse filmando com uma lente 25mm, com esse formato de janela 1.85, né? E aqui, num formato 2.35, que é como foi feito o filme, né? O filme foi feito em 2.35. E ele foi feito também por causa das linhas. Por que isso? Eu tenho que escolher qual que é esse formato. Eu tenho as opções. O que me levou a escolher esse formato nesse filme? Foram as linhas. Eu acho que assim, até as pessoas ficam mais parecendo linhas, ou chama atenção essa forma vertical das pessoas, do que aqui. Tá certo, é outra lente, é outro tudo. Eu só quis dar um exemplo de como esse formato faz diferença na linha, e porque eu escolhi. Em outros filmes, eu escolhi por outros motivos. Então, eu fiz, um dos últimos curtas que eu fiz chama Cadarço. Então, é um filme que toda hora filmava o pé da criança. E aí eu achei que o pé da criança, por ser um negócio assim horizontal, era mais interessante eu filmar numa janela 2.35. Enfim, a ideia é mostrar que as coisas técnicas da direção de fotografia, todas têm um sentido. E com todas você pode trabalhar para ser narrativo. Né? Então aqui parece técnico. Ela escolheu isso para dar mais linhas. Mas para mim, as linhas nesse filme contam uma história. Elas contam que a família era de um jeito e a Bá vai transformar tudo, a casa inteira. Outra questão que cria linhas e mudança no espaço. Aqui é a iluminação e a exposição, que eu chamei de tom, essa relação entre iluminação e exposição. Nesse quadro, por exemplo, se eu tivesse iluminado todas as paredes por igual, essas paredes são todas da mesma cor, do mesmo tom de cor. Então, eu teria uma grande imagem bege, sem linha nenhuma. E eu ia juntar visualmente essas partes do quadro. Fazendo a exposição de maneiras diferentes, eu crio mais linhas, né? Então, eu tenho um bloco aqui na esquerda, um bloco central mais claro e um bloco aqui na direita mais escuro. E essa cena é uma cena de dia. Eu podia muito bem deixar esse bloco da direita claro. Tem uma porta ali, inclusive. Mas eu fechei, que é justamente para criar essa sensação de espaço profundo, desse espaço da casa que está sem a Bá, e que está, já no fim do filme isso, né? Que está
se afastando da Bá. É uma parte da casa que ainda não aceitou a Bá. Entenderam a minha piração aqui com as minhas linhas? Né? Outra coisa é aqui criar uma atenção para o olhar. Então, eu tenho muitas linhas. Para onde que é para eu olhar? Para o lugar que está mais claro, né? Então, essa divisão dos planos dentro do quadro também não me deixar levar e virar uma coisa que confunde a imagem. Então, aqui também poderia estar mais claro dentro. Se você for olhar aqui, você vê que nem faz muito sentido, pensando que ele está mais aqui para a esquerda, essa parede de trás está tão clara, mas ela está para atrair o olhar, para você. Então, mudou o quadro, você está olhando para esse lugar mais luminoso, que é um fenômeno que acontece com o nosso olhar, né? Bom, essa aqui é a proposta de direção do filme. O que significa? A gente sentou, eu, o diretor de arte, e o diretor falou assim, gente, o que eu queria era mostrar uma reorganização do espaço da casa, que os demais personagens estão sempre querendo que o Bruno se mova, se desloque. Né? Por que eu achei importante trazer isso com as palavras do diretor? Porque veja que ele não falou de linhas, mas ele achou importante que essa chegada da Bá realmente mude o espaço. E para mim, esse espaço, eu pensei em linhas. Eu e o diretor de arte, né? Em lentes que eu vou usar, em como eu vou iluminar, né? Para vocês também não parecer que eu sou a maluca da técnica e da forma. Não, é uma forma que quer contar uma história. Ele também pensou em diferentes planos dentro do quadro, que é isso que eu mostrei, né? Das linhas, do espaço, do tom, que não é só uma coisa conceitual, é também uma referência, né? Dos filmes do Ozu, né? Que é um diretor japonês, que o meu diretor, que era descendente de japonês, inclusive a Bá é vó dele, na vida real, ele queria fazer essa referência aos filmes do Ozu, colocar um pouco dessa imagem que ele tem de um filme japonês no filme. E você vê que eu não tinha dito isso antes, e eu nem tenho nenhuma imagem do filme do Ozu para falar, porque eu acho que, no fundo, ele conseguiu transformar isso em diferentes planos, e eu consegui trazer isso para dentro da história do nosso filme, e não virar uma referência vazia, sabe? Mas tá aí, essa é a proposta de direção. Vou continuar com essa proposta de direção, que vai dar conta dos outros elementos da imagem para mim. Então, outra coisa que a gente percebe lendo o roteiro e conversando é que o ponto de vista da história é o ponto de vista do menino, né? O ponto de vista do Bruno. E que seria importante mostrar esse ponto de vista visualmente pela diferença da altura dos personagens. Então, eu tenho uma câmera que está sempre na altura dele e que não mostra os outros personagens por inteiro. Isso é muito importante para o filme. Primeiro porque você mostrando só os troncos do personagem dá uma sensação maior de que ele não pertence àquilo, de que os outros personagens, na verdade, estão alheios ao que está acontecendo com o Bruno. E isso é importante, importantíssimo na hora que a Bá vai se conectar com ele, né? Porque tem essa cena que eu acho muito fofa, que é a cena que ela abaixa para falar com ele, né? Então, ela também tá cortada, mas ela consegue abaixar e tá sempre no plano dele. Isso é muito forte visualmente de como a Bá se conecta com ele, como eles pertencem a um mesmo universo, apesar de serem tão distantes de idade, como eles estão dentro de um clima dentro da casa que é diferente do clima do resto da família. E, voltando aqui, essa história que eu falei do contra-plongé, que é isso, eu fazer um tilt com a câmera, eu fazer assim, levantar a câmera, e as minhas linhas iam fazer assim, né? E ia distorcer as linhas que estão tão retas no filme. Então, nossa, juntou duas coisas ótimas. Eu acho que cria super falta de pertencimento, na verdade, e ao mesmo tempo mantém a consistência visual do filme, que tem isso também, a questão da afinidade do contraste.
a afinidade não tá lá só para trazer um sentido específico para cada coisa, mas também para criar uma cara do filme. Toda cena que você vê desse filme, você sabe que é desse filme, né? A gente pode fazer isso de muitas maneiras. Aqui vocês vão ver que essa história das linhas e das não linhas é uma delas, né? Tipo, todas as cenas do bar, elas têm uma característica em comum, e que vai por aí também. Então tem um ponto de vista aqui do Bruno, já falamos, já topei aqui. Eu queria saber, antes de continuar, se vocês queriam fazer um intervalinho, porque meio que eu vou mudar de assunto dessa questão das linhas e tal. Se a gente fazer um intervalinho de 5 ou 10 minutos, ou se manda brasa. A primeira pessoa que respondeu, eu ouço. Intervalinho. Então, beleza. E o outro, por mim, pode ser o quê? Intervalinho, né? Eu acho que eu vou dar um intervalinho, porque acho que foi o combinado. E eu não combinei antes com vocês, mas acho que foi o combinado aqui, que eu fiz com a organização. Então, eu vou dar um intervalinho bem rápido, de 5 minutos, só pra gente ir naquele banheiro, tomar uma água, e eu volto, já que eu acabei essa parte da apresentação, e depois eu continuo com essa proposta de direção, beleza? Mas estamos aqui, não precisa sair, não. Só fecha a câmera aí e vai no banheiro, beleza? Beijo.
Voltei. As pessoas já foram no banheiro? Eu já fui, gente, não é possível. Uma aguinha no banheiro já deu, né? Posso continuar? Vou continuar. Pra gente ter um tempo de se falar no final, né? Porque esse jeito, eu não tô vendo ninguém, é bem esquisito. E eu queria saber o que vocês estão achando. Então, vou continuar, no fim a gente se fala. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui. Falei sobre a reorganização do espaço através das linhas. Falei dos planos dentro do quadro através das linhas, do que eu criei por muitas maneiras, inclusive o tom, o ponto de vista do Bruno. Agora eu vou falar da invasão verde, que era o nome que o diretor deu para isso, que é a Bá chega e traz o verde. O que significa isso? Que eu estou trabalhando com as cores agora, né? E aí muito, muito, muito ligado sempre à direção de arte, né? Então, se eu vou falar que aqui não tem nada verde, eu não ia mesmo pôr uma luz verde aí. É a arte que não colocou nenhum elemento verde, né? E aqui, e a gente muda para cá. Então, realmente uma invasão verde. Mas isso também não é só direção de arte, né? Que é um enquadramento aberto, mas aqui, como os enquadramentos da Bá, tem sempre muito verde, né? Você vê que isso é uma escolha que não precisava ser assim. Não é porque a gente está no quintal que toda vez que a gente mostra o quintal tem que ter um monte de folha atrás. Podia ter muitas outras coisas. Podia estar virado para casa, por exemplo. Mas como é uma escolha de enquadramento de onde eu vou pôr a câmera, ter uma invasão verde. Aqui é a direção de arte. Então aqui eu gosto dessa imagem porque eu acho muito fofo como o figurino foi escolhido no filme, como ele começa meio cinza, cinza, mas ao mesmo tempo tem uns animais, então tinha toda uma ideia de o Bruno não tá ligado no verde, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem uma conexão com a natureza, e como isso vai virando, até que o uniforme dele, na cena final, ele tá super conectado com a Bá, é verde, né? Eu acho uma gracinha, acho que é isso, pra mim ver no outro departamento como o conceito que é igual para todo mundo muda de um departamento para o outro. Tem a questão, na fotografia, da resposta das lentes e da câmera às cores, né? As câmeras não veem as coisas igual, por isso que tem que testar. Então, de novo, eu gosto dos meus testes super simplões, não tem nada demais. É na locadora de câmera, então não preciso nem retirar o equipamento. Tem lá umas plantas que tinha na locadora, e tem umas fotos que eu levei da minha casa, que são esses vasinhos pequenos, você vê. Eu nem cuidava de planta nenhuma na época, olha que planta terrível, mas enfim. E eu gosto mais dessas plantas, aqui, e da Marcela, que é uma pessoa que eu tô vendo, do que o chart, que eu coloco lá, mas sabe que eu sou uma pessoa muito do conceito e do teste, e ligo um pouco menos para essa parte técnica, eu acho muita abstração, eu falo assim, nossa, o verde aqui no chart tá super diferente, e eu não consigo ver assim, eu prefiro ir lá e pôr uma planta, eu vou por uma planta, eu quero pôr uma planta, e eu vou por uma pessoa, então eu quero pôr uma pessoa, para fazer meu teste. Então aqui é um teste para comparar as câmeras e as lentes, ó, ela tá com uma plaquinha, tá escrito que é uma câmera, uma Scarlett, e uma lente 25mm Compact Prime, que é esse CP. Aqui eu tô com uma outra câmera Sony f55 com a Cookie, com as lentes Cookie. E aqui eu tô com a f55 com as lentes Compact Prime. Vê que eu, com certeza, testei também a Scarlett com as Compact Prime, mas eu não tinha imagem delas para montar essa apresentação. Mas então eu testei as duas câmeras que eu poderia usar com as duas câmeras, com as duas lentes que eu teria disponível para o filme. E, de novo, vendo os testes, eu achei que a f55 era melhor do que
pra mim, nesse filme, do que a Scarlett, que na época era uma câmera que tava fazendo um zoom, zoom, zoom. Então foi ótimo para todo mundo eu escolher esse equipamento. Esse teste não mostra tudo isso, né? Esse teste, vocês estão vendo que ele tá com essa cor bem pouco saturada, falta de contraste, porque eu peguei imagens aí do RAW, né, do log, da imagem sem tratamento. Para fazer essa decisão de câmera, eu fiz o tratamento dessas imagens. Então, para ver também o quanto a câmera, o que eu conseguia fazer com essas câmeras, né? Porque isso não é a imagem que eu tenho no final do filme. Eu vou passar por um processo de tratamento da cor, que eu vou até mostrar logo mais. Então, eu queria saber qual dessas câmeras ia me ajudar também nesse processo, né? Pensar o filme, o workflow do filme inteiro. Então, aqui é só um exemplo para lembrar dessa questão. Mas eu peguei cada uma dessas imagens com um colorista, e a gente chegou e falou assim, pô, é muito mais fácil mexer no verde da planta sem mexer no rosto da pessoa, fazer essa divisão, pelo jeito que a câmera entende as cores, na F55, tá? Então, aqui é isso, só para mostrar que eu sou a louca do teste com as plantinhas. Aqui é esse processo que eu tô falando, que é o color grading. Então, isso é um material bruto do filme. Então, vocês veem que não tem nem muita cor, nem muito contraste. Aliás, tem super pouca cor e super pouco contraste, que é um RAW, né? O filme foi feito em 4K com a F55. E isso aqui é o meu color grading. Vê só que daqui para cá tem um pulo muito grande, especialmente do verde, e que esse verde, eu poderia ter levado ele para outros lugares, né? Ele poderia ser um verde menos saturado. Quando eu faço esse pulo, para mim, dá um grito esse verde, que eu acho um exagero esse verde, quando eu faço esse pulo do slide, que eu não sinto no filme, né? Mas, que é isso, é porque a ideia era ter uma invasão verde. Eu poderia ter deixado esse verde mais apagadinho. A gente consegue fazer isso na marcação de cor, no color grading, de trazer mais uma cor, eu trazer menos. E aqui eu trouxe mais, né? Trouxe muito mais esse verde. E também não é qualquer verde. É o verde desse filme. Então aqui é uma imagem que já tem bastante cor e contraste, mas olha como ela mudou depois do color grading. Por quê? Aqui é uma saída automática da câmera, porque o diretor não vai ficar, na hora da filmagem, assistindo assim no monitor, né, o filme. Então, a câmera, automaticamente, tem uns LUTs, uns perfis de cor, que fazem você enxergar as coisas com um pouco mais de cor e contraste. Você consegue selecionar lá, para ficar mais agradável e mais fácil de enxergar o que está acontecendo na imagem. Isso é uma saída direta da câmera. Isso é como ficou no filme. Então, para ver que não é só uma questão de ter mais cor, ter mais verde, mas que é uma cor específica esse verde. É o verde desse filme, né? Um verde com bastante amarelo. Outra coisa da invasão verde totalmente relacionada com a fotografia. É esse efeito que a gente fez para virar um quintal totalmente cheio de plantas, num filme que é um curta, sem muito dinheiro, e planta custa muito caro, gente, é uma loucura. Então, a gente fez assim, dividiu o quadro, a câmera fica estática, a gente filma 1 hora com as plantas para cá, 1 hora com as plantas para lá, e no fim, monta, então essa parte, metade do quadro é de um enquadramento, metade é de outro, e como esse verde é muito característico do filme, né? Ó, poderia ser assim, aqui tem um verde com bastante amarelo também, mas não, é um outro verde. É esse verde. E então, vamos lá, eu tô trabalhando com as cores do filme, tô fazendo uma invasão verde que tem um sentido pro filme, que é mostrar que a Bá transformou tudo, que a Bá criou um universo para ela dentro daquela casa, e que o menino Bruno se sente bem dentro desse universo, ele consegue participar. Então, eu fiz isso pela escolha da câmera, escolha das lentes, pelo enquadramento, né, ter sempre verde atrás, pelo color grading, que é esse tratamento de cor,
com alguns efeitos, para trazer mais verde para planos que teriam menos efeito. E aqui tem uma outra questão do trabalho com a cor no filme, que é a saturação. Fora aquele verde super saturado lá, a gente tem duas cores muito fortes no filme, que são o vermelho e o amarelo, e o azul também, um pouco, do vaso e das flores. Porque a Bá chega na casa já com essa flor vermelha, né? E a ideia é que no tratamento de cor, eu sempre puxei esse vermelho para o máximo que ele pode ter, para eu sempre lembrar, para ficar batendo. É isso que eu falei, afinidade, né? A Bá chega com a flor vermelha, aí toda hora aparece a flor vermelha, no enquadramento ela tá lá, e a flor vermelha atrás dela, que é para mostrar a importância dessa flor vermelha dentro da história. E você vê como essa flor vermelha e o amarelo são super saturados aqui, né? Super saturados, muito saturados, né? Até chegar esse momento que ele quebra o vaso, e também a flor tá lá, o vermelho super forte, que é para mostrar que tem uma conexão com o que ele tá sentindo pela Bá, ele estragar a flor, né? É uma conexão, parece óbvia para adultos, mas a gente tem que ir criando isso. E eu acho muito legal, eu sempre conto esse causo, que eu assisti esse filme numa sessão infantil, e tinha uma criança do meu lado, que eu acho que tinha uns 3, 4 anos. E a hora que o Bruno joga o vaso e quebra, assim, o menininho virou pra mãe e falou assim, a Bá vai morrer? E eu achei muito genial, porque eu falei, gente, a gente fica achando que o adulto entende a conexão, a metáfora, mas não é. Qualquer pessoa entende, uma criança entende, fora que elas entendem tudo, né? Hoje em dia eu tenho filho, eu sei disso, como você vai criando essa afinidade, ela só entende isso porque tá sempre batendo essa tecla lá, sabe? Ela entra com a flor, ela segura a flor tá sempre lá, ele coloca a flor dele do lado da flor dela, né? Então, para mim, isso que é você criar uma afinidade. Beleza, terminei também a minha invasão verde. Agora tem a questão dos movimentos delicados, que eu vou entrar um pouquinho numa outra história sobre a narrativa visual, que eu também comecei a trabalhar a partir desse filme, que é essa questão desse gráfico. Aí sim, eu estou citando um autor, que é um gráfico de intensidade da história. Então, a gente tem aqui na vertical a intensidade, e aqui a passagem do tempo da história. E ele vai dizer que você apresenta o filme, tem o conflito, aí tem o clímax, e depois tem a resolução, né? E que a intensidade da história vai aumentando, e que você pode acompanhar essa intensidade da história com a intensidade da imagem. E eu acho isso muito legal. Fora você criar as relações entre personagens, entre início e fim, é realmente usar os contrastes da imagem como intensidade, né? Então, se toda vez a cena tem uma iluminação difusa ou pouco contrastada, que eu enxergo tudo, quando tem uma cena que eu enxergo pouco, ou que tem uma luz muito forte, uma coisa muito diferente, a intensidade daquela cena já é maior. E como eu posso usar isso dentro dessa ideia de que o filme tem uma variação de intensidade, que aqui é um exemplo muito clássico, careta, que seria esse caminho para o clímax. Então, no caso, eu estaria falando que durante o filme você vai fazendo cenas com luz mais difusa e mais homogênea, e no clímax você põe uma cena escura. Que eu não acho que é exatamente assim, mas eu acho que o gráfico ajuda, então eu fiz o gráfico. Para mim, esse é o gráfico que eu fiz na época que eu filmei. E como era um curta, eu acho que eu consegui fazer cena por cena. Então tá ali, cada bolinha é uma cena. Olha só, a cena começa com uma apresentação, aí tem um primeiro conflito, que querem que o menino saia do lugar, não sei o quê, e vai indo,
com a minha variação aqui, que eu imaginei na época, até que você vê aqui que essa cena, a partir da cena 14, o pai querendo que leve a avó no médico, e aí ele começa a brigar com a mãe, aí o menino vê, e aí ele joga o vaso no chão, né, que seria o clímax. E depois tem essa resolução. Aqui, você viu que eu pus até uma interrogação, porque eu fiz isso mesmo na hora, lendo o roteiro, e eu pus essa interrogação para perguntar pro diretor se ele achava que tinha esse pouquinho mais de intensidade no fim, já que tem esse suspense, o que aconteceu com a Flor, né, quando a Bavê. E eu usei isso no filme. Então, para mim, o que eu pensei? Bom, essa cena 16, 17, 18 tem que ser um pouco diferente do resto. Imageticamente, né? O resto tá tudo mais ou menos contando a mesma história. Então, eu tô lá criando meu conflito, minha afinidade, mas aqui eu tenho que dar intensidade. Como que eu dou intensidade para essas cenas? Coloquei a câmera na mão. Tem um traveling rápido, todos os outros movimentos do filme, o filme tem pouco movimento, e todos os movimentos são movimentos de carrinho lentos, que acompanham o personagem, que não é para você prestar atenção neles. Aqui não. O movimento é rápido e é na mão, então ele é bem instável. Tem um plongé, que também é a única hora do filme que a câmera não tá reta, tem as linhas diagonais, então dava para fazer isso com as linhas retas, né? Mas não. Eu vou tentar, ao máximo, criar contraste para dar mais intensidade para essa cena. De novo, acho que isso super ajuda a você tomar uma decisão prática na hora da filmagem. Porque tudo bem que a gente pensou em filmar um over the shoulder, ou sobre o ombro do menino, mas eu podia ter posto as linhas retas. Eu podia ter feito várias outras coisas que eu não fiz porque eu tinha sempre na ideia essa questão, essa clareza, né, das linhas. E aqui é um outro teste de decupagem para essa cena do clímax, que tudo começa quando o menino vê os pais brigando e fica super chateado. E chora, né? Aí tem aqui o teste, euzinha lá na locação, e o diretor fez essa imagem. Será que funciona assim? Ou será que é melhor assim? Ou assim? Teoricamente, seria melhor um desses daqui. Por quê? Eu estou contrastando as minhas linhas que estavam lá, linhas retas, e agora eu fiz uma linha diagonal, que se você procurar nos livros também vai falar que é uma linha com muito mais intensidade visual. Então, se eu quero causar agora, tipo, eu vou colocar a câmera assim e vou fazer uma super diagonal no quadro. Mas no fim ficou assim, né, gente? Por quê? Porque não pira. A cara do menino é mais importante do que a linha diagonal, né? Então eu gosto de falar esse exemplo, porque também fica parecendo que, de repente, a forma é a coisa mais importante para contar uma história, e não é isso que eu tô falando. Então, assim, a gente testou lá fazer a linha diagonal, porque tá nessa pilha das linhas, que as linhas contam história, mas os olhos do menino chorando contam mais história do que as linhas, né? Os atores estão lá, tá tudo lá, né? E eu acho importante, então, sempre lembrar, e para também não parecer que eu sou a louca da forma, não é isso, de jeito nenhum. Eu tô só tentando contar a história através dessa forma. Acho que filme bonito, que não tem história, direção de fotografia que é bonita e não conta a história, não ajuda, atrapalha o filme. E aqui, né, também, como ficou, você vê, praticamente uma cena do começo do filme, de construção, mas ela é forte pelo menino e pelo som, né, as outras coisas também estão lá. E é isso, fechei aqui a minha proposta de direção, ou seja, meu diretor falou, nossa, a Thaís conseguiu fazer tudo o que eu pedi para ela, que ajuda a contar a história. Trabalhei com todos os elementos da imagem, então eu realmente acho que dá para pensar em cada elemento, como eu vou usar esse elemento nesse filme em separado. Então, tirar um pouco do intuitivo e realmente pensar com um método para virar uma coisa mais técnica e prática, acho que ajuda no conceito. Então, o meu conceito é que
o contraste entre o antigo e o novo. Como eu vou trabalhar a cor para mostrar o antigo e o novo? Como eu vou trabalhar os movimentos de câmera para mostrar o antigo e o novo? E é isso. Vamos ver aqui. Agora estou eu aqui. Thaís, me perdoe. Tem 2 perguntas no chat. Tem uma da Laís, que eu vou repetir aqui embaixo para você, e tem uma do João Pedro. Então, tem essas 2 perguntinhas aqui. Tá. E fiquem à vontade para mandar mais ou perguntar aqui depois. É isso que eu queria falar já. Espero que tenha ficado claro. Acho que eu falei super rápido. Mas eu queria que tivesse tempo de vocês falarem. Então, vamos lá. Primeiro, a Laís, então. Você trabalha com um LUT próximo ao final do monitor de referência, né? Que é isso. Eu vou filmar com um log ou um RAW, um formato que eu tenha mais informação possível para tratar depois. E, ao mesmo tempo, eu preciso que o diretor enxergue a cena de um jeito mais preciso de como vai ser, até porque é difícil de enxergar daquele jeito, até o foco é difícil de enxergar, né, com aquela coisa lavada toda. Eu sempre tento fazer o mais próximo possível. Por quê? Porque eu sinto que o que acontece a gente filma, e esse LUT do monitor de referência acaba indo para montagem também. E aí o diretor fica montando o filme meses com aquela imagem. E quando chega na hora de fazer o tratamento de cor, que é um dos últimos processos, né, do filme todo, e o último de imagem, ele se apegou à imagem que ele usou na montagem. Então, nesse filme aconteceu menos, porque não tinha nenhuma situação de câmera muito escura e tal. Mas, por exemplo, eu gosto de filmar cenas escuras com uma exposição bem média. Eu nunca filmo uma cena muito escura, porque eu sei o quanto depois eu consigo abaixar isso e fazer a cena ficar bem escura. Só que aí o diretor fica assistindo a cena com aquilo meio claro, porque foi só um LUT mais ou menos para montagem, e eu tive muita dificuldade em um filme, porque todas as cenas que eu queria muito escuras, toda hora o diretor fala, não, tá muito escuro, não, tá muito escuro. Eu falo, gente, a gente combinou, tem a referência, olha só, no dia eu te mostrei, eu fechei lá o diafragma para você ver como ficava no fim, e não era assim, era muito mais escuro. Então eu acho que é ideal ficar o mais parecido possível. Hoje é comum em projetos maiores que o colorista entre antes da finalização, né, e faça LUTs que você consegue colocar na câmera, então você já consegue ficar bem preciso. Eu nunca trabalhei assim, porque eu nunca tive acesso a essa benefício, né, da produção, mas eu tento sempre fazer o mais parecido possível esse LUT. Tá, Laís, aí qualquer coisa você perguntar mais. O app para visualizar a lente é Decadrage. Decadrage. Ele é um app pago, que nessa época eu tinha, agora eu não tenho mais. Mas ele é muito legal, porque você consegue colocar a câmera, a lente e muitas outras informações. Ele consegue até te dar um mapinha com as imagens que você fez, você consegue criar lá, é muito legal. Mas imagino que tenha outros de graça que sejam legais também. É que eu nunca mais usei desse jeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu fui supondo que vocês sabem o que o diretor de fotografia faz, que todo mundo trabalha com direção de fotografia, mas isso não precisa ser verdade. Então, se você não entendeu o mais básico do que eu falei, o que é uma lente, você pode me perguntar também, não tem problema nenhum, tá? Thaís, eu vou fazer uma perguntinha, assim, eu queria saber da parte de iluminação mesmo. Que elementos de iluminação você usou? Que tipo de lâmpada? Quantos pontos de iluminação? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ju, eu gosto muito de luz rebatida, né? Então,
dentro da casa, eu usei muito refletor de luz dura, então Fresnel, né, rebatido na parede, porque eu gosto muito de como a luz volta nas pessoas, né. E fora da casa, eu usei, uma vez ou outra, um refletor HMI grande, né, porque para competir com a luz do céu, e usei muito butterfly, né, que é um tecido numa armação que você usa para ou difundir a luz ou para rebater, né? Então, se você quiser mudar a direção um pouco do sol, rebater aqui em mim, ó, se colocasse um isoporzinho numa boa, tchan, ou colocar aqui para cortar um pouco da sua luz. Eu usei muito isso lá fora para deixar sempre o mais homogêneo possível, né? A ideia era que lá fora no quintal nunca tem o sol batendo direto, porque o sol batendo direto ia dar muito contraste, ia dar mais contraste, e eu não queria contraste. Eu falei pouco da iluminação nesse filme, porque eu realmente não pensei muito nela num sentido tão narrativo. Eu tentei pensar nela no sentido mais realista. Então, eu fui mais do gosto e eu tentei trabalhar mais essa questão do tom. Então, qual parte da cena iluminar mais e qual parte iluminar menos, para criar essa profundidade do que pensar numa luz que diz muita coisa, sabe? Que é diferente de outros filmes. Tem filmes que você pensa mais na luz do que no enquadramento. Essa vez eu pensei mais nisso. Mas é isso, eu usei muito Fresnel. Eu gosto, ainda em 2014, mais ainda, né? Que hoje tem tanto LED, né? Lá não tinha pouco, né? E eu gosto porque é uma luz que é barata, né? Tipo, você tem... É bem acessível, assim, não é a coisa mais moderna, aliás, é a coisa menos moderna, mas rebatido eu acho bem bonito. Vou ter mais uma pergunta. Como você planeja os mapas de luz e como é seu relacionamento com gaffer e maquinista? Eu vou começar pela segunda parte, que é relacionamento com gaffer e maquinista. Eu acho, e eu sempre falo, que gaffer e maquinista filma mais que diretor de fotografia. Assim como assistente de câmera filma mais que diretor de fotografia. Então eu acho que essas pessoas são parceiros riquíssimos em te ajudar com tudo, com mapa de luz, em pensar mesmo o filme, né? Então, enquanto eu fotografo um filme, e eu preparo, e fico meses preparando, e eu trabalho com alguns diretores, o gaffer e o maquinista, trabalham com alguns diretores de fotografia que trabalham com alguns diretores. Eles trabalham muito mais que eu, assim, na prática. Então, eles entendem muito mais de luz que eu, muitas vezes, e eu acho que as sugestões dessas pessoas são muito incríveis. Então, a minha ideia é sempre tentar explicar ao máximo o que eu estou querendo fazer. Eu sou super humilde, no sentido de, eu acho que a opinião de todo mundo é válida, e é isso, eles podem me ajudar, não tem por que eu ser a diretora de fotografia que sabe tudo, e não me abrir para essas novas ideias. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, com gaffer e maquinista, principalmente gaffer, acho, eles trabalharem com projetos muito mais caros que o seu, e eles conhecerem muito mais equipamento que você. Então, às vezes você tem... É isso, eu tô lá com meus Fresnéis, 2014. Põe Fresnel em tudo pra mim. Fresnel, rebate esse aqui, rebate aquele ali, rebate aquele ali. É barato, e eu sei que funciona, e eu acho bonito. Aí a pessoa fala assim, nossa, Thaís, mas tem um painel de LED que eu vi naquela locadora que prende com fita crepe na parede. Então, esse tempo a gente não vai gastar o tempo para mudar aquela luz que você queria para aquela outra cena. No bar tem uma questão que eu acho que funcionou super bem, que é o quarto do menino e o quarto da menina, na verdade, são o mesmo quarto fisicamente. A gente criou uma relação lá dentro para parecer que eram quartos em lugares diferentes, mas é o mesmo quarto, pintado diferente. Então a gente filmou em outro lugar e filmou lá de novo com a parede pintada de outra cor e com outra luz. Então teve que fazer e refazer a luz. E as ideias dos gaffers ajudam, e dos maquinistas ajudam muito nisso. Tipo, como economiza tempo, e ideias de luz mesmo. Eu adoro adoro gaffers que falam assim, tipo, porque direção de fotografia é um negócio complexo, né? Você tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo.
você tá pensando na câmera, tudo isso que eu tava pensando ali na linha, nananana, nem falei da luz. E às vezes o cara vem e fala, Thaís, se pôr o refletor um pouquinho para lá, não vai ficar melhor aqui na bochecha da pessoa, a luz? Vai lá, faz lá. Então, eu sou super aberta a isso, eu acho que eles têm muito a nos oferecer. E como eu faço mapa de luz, não sei te explicar muito essa pergunta, eu acho difícil. Geralmente eu vou visitar a locação, eu tive uma ideia, eu acho que tudo parte do conceito, né? Então aqui o conceito é ser o mais realista possível, não ter muito contraste. Então visitamos a locação, cozinha, vamos supor a cozinha, que eu me lembro melhor. Ela tem vários planos, né? Então aqui tem uma janela, eu vou colocar uma luz de fora da janela, porque é o mais realista na minha cabeça. Que luz que eu posso colocar? Bom, tem que ser uma luz, temperatura de cor, que tá vindo da janela, tem que ser uma luz forte, porque ela tá vindo de fora. Então, vou colocar a luz que eu conheço lá, um HMI. Né? Ah, mas eu queria uma luz dentro, um pouquinho mais quente, que venha um pouco de cima, não tenha muita direção, então vou rebater no teto, que aí não fica com muita direção. Um pouquinho mais quente, então vou pegar uma coisa tungstênio e colocar um CTB, entendeu? Eu acho que é assim que eu faço. Eu faço muito intuitivamente esses mapas de luz. E eu acho que justamente é aí que o Gaffer me ajuda. Porque eu faço mapa de luz tudo com Fresnel. Fresnel HMI, Fresnel HMI, Fresnel HMI painel de LED, Fresnel HMI painel de LED. Aí eu tenho que depois olhar para a pessoa, olha, então, eu fiz esse mapa de luz aqui vai um Fresnel. Ou o que você sugerir que é melhor. Que você acha que dê essa sensação de luz assim, 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 assado. Respondido, né? Uma pessoa levantou a mão. Levantar a mão eu não sei lidar. Foi eu que levantei. Olha, Bruna. Eu sou a Bruna. Achei essa mão aqui levantada, desculpa. Eu sou a Bruna, eu sou estudante de comunicação na UESC, aluna de Juliana. E você falou muito da sua relação com o diretor nesse filme, que as suas ideias casaram muito com a proposta que ele já tinha para o filme. E aí eu queria saber de você, quando as ideias da diretora de fotografia não casam com o do diretor, o que você faz, assim, se já aconteceu com você? Eu já cheguei, Bruna, numa reunião, porque esse diretor eu conheço bem, ele é meu sócio hoje em dia, o Leandro, o diretor do bar. Eu cheguei numa reunião de um diretor que eu não conhecia, ele me ligou, falou, eu tô te chamando, eu vou te mandar roteiro, beleza. Aí eu li o roteiro, e falei assim, vou chegar com uma ideia genial, né, tipo, vou chegar com a lição de casa feita, vou ver o que eu acho do filme, e eu acho que o filme tem que ser super pouco saturado, quase preto e branco, e aí tem tal cena, a gente põe uma luz vermelha, decupei o filme inteiro. Aí cheguei lá com a minha lição de casa. Primeira coisa que o diretor fala pra mim, então, Thaís, você gostou do roteiro? Ah, que bom, eu pensei numa coisa super colorida, a gente fazendo... meu Deus, e agora? E aí, o que eu acho eu sempre tento tentar entender melhor o diretor, porque eu acho que faz parte do trabalho do diretor de fotografia um certo poder de argumentação. E para eu argumentar, eu preciso entender o que ele quis dizer. E eu sempre parto do princípio que o cara sabe mais que eu sobre o filme, né? Então pode ser uma coisa muito da minha parte, mas eu acho assim, geralmente, quando o diretor de fotografia entra no projeto, o diretor já trabalhou com esse filme anos, né? Pensa num curta, pensa num longa. O cara tá há anos com esse projeto. Ele já fez 15 versões do roteiro, sendo ele o roteirista ou não, já passou por tanta coisa, ele já pensou tanto nesse projeto. Aí eu li uma vez e falei que o filme é preto e branco, entendeu? Então eu acho que ele tem uma ideia melhor. O filme, eu acho que o filme é um pouquinho mais dele que meu. Então, eu quero entender, mas nossa, por que você pensou colorido? Que coisa engraçada, eu pensei super sem cor. Por que será que você pensou colorido? É porque eu gosto de tal filme. Poxa, mas tal filme não é a mesma situação. Que tal filme? Eu acho, eu dou aula no Ateliê Bucareste, né? Cursos livres de direção de fotografia. E eu sempre dou aula, eu sempre crio o exercício na aula que é você convencer a pessoa do seu ponto de vista, porque eu acho que aí é que tá a jogada do diretor de fotografia, entendeu?
você tem um pensamento, você tem uma segurança de que você tem um olhar para aquilo, mas você também tem um gosto, e você tem que tentar convencer o diretor de fotografia, o diretor daquilo. E eu acho que esse convencimento parte por entender o filme, mostrar que você entendeu, mostrar que a sua ideia vai contar a história, e não é legal, é bonito, eu gosto, eu sempre faço assim, sabe? Eu acho que argumentando sempre dá um jeito. Esse filme, no fim, eu não fiz esse filme, que era preto e branco versus colorido. Eu acabei não fazendo esse projeto. Mas eu já fiz outros projetos em que começou muito diferente, e aí foi chegando num lugar que eu nem sei mais de quem que era a ideia, sabe? Porque eu acho que eu sou boa de convencer as pessoas. E eu acho que rola um pouco disso que você falou das referências, né? Você tem as suas referências e lê o roteiro de uma maneira, o diretor tem outras, e aí acho que o que aconteceu nesse caso foi que vocês foram juntando as ideias e conseguiram chegar no consenso. Mas é isso, obrigada. De nada. Eu acho que é isso. O consenso parte um pouco de você abrir mão e você saber explicar por quê. Assim, eu sinto isso muita dificuldade nos alunos, sinceramente. Que é você fala assim, por que você fez a câmera aqui? Por que você colocou a câmera aqui? Porque eu acho que aqui fica bom. Porque eu acho que aqui é um bom enquadramento. Isso não responde a pergunta, né? Eu coloquei a câmera aqui porque mostra isso melhor, porque eu queria dar ênfase a tal coisa. Aí eu acho que acaba que você... 90% das vezes a pessoa vai na sua. Acaba indo mais por gosto do que por contar uma história, né? E eu acho que o gosto tem um sentido, né? Eu gosto disso porque eu acho que aquilo conta alguma coisa, só que a gente tem que conseguir transformar essas imagens em palavras, sabe? Esse gosto em explicação, né? Porque às vezes você só gosta mais, você fala assim, eu gosto porque tal e tal coisa. Tem que tentar convencer mesmo, sabe? Tem que tentar conversar, eu acho. Pra mim sempre funciona. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Acho que vocês têm que fazer mais perguntas. A gente tem 20 minutos. Alguém mais tem alguma pergunta? Thaís. Oi. Movimentação de câmera, você se adapta plenamente ao projeto, mas você tem algum tipo de preferência? Movimento por carrinho, movimento na mão? Como é que você... Eu sei que você se adapta perfeitamente ao projeto, mas tem alguma preferência, assim, para movimento? Eu acho que juntando essa pergunta da Bruna, vai virar um momento eu confesso aqui. Eu confesso que eu tenho dificuldades em operar câmeras em várias situações. Então, eu tento me adequar ao projeto, mas eu sofro. Se o filme for inteiro câmera na mão e tiver muita cena de movimentação muito grande, eu fico nervosa. Eu fico nervosa que eu vou ter que seguir a pessoa na rua e talvez a câmera na mão fique mais instável do que eu gostaria, porque tem câmeras na mão e câmeras na mão, né? Eu adoro câmera na mão que só respira, sabe? A câmera assim. Eu acho isso, me dá um nervoso que eu acho bom para os filmes. Ai, nossa, o que essa câmera tá respirando? Mas se é um filme de câmera na mão, muita ação, não sei o quê, eu fico um pouco tensa. Então, eu acho que eu tenho um gosto e eu tenho uma limitação. Então, eu vou dizer que eu acho que geralmente eu tento convencer que dá para fazer de outro jeito, ou que eu preciso de ajuda. Eu tô nesse nível agora, gente. Quando você tá mais começando, você nunca acha que pode falar que não consegue fazer, né? E agora eu já tô no nível total sincerona. Eu acho que eu não consigo fazer essa câmera. Então, será que a gente pode nesse dia chamar alguém? Porque senão, eu acho que acaba caindo no meu gosto, sabe? Eu vou ficar tentando convencer a pessoa de que é melhor não fazer essa câmera desse jeito, nessa hora, porque eu não me sinto tão hábil para fazer isso, né? E uma coisa que me deu essa insegurança é trabalhar com pessoas que trabalham muito bem com câmera na mão. Então, eu fui assistente do Lula Carvalho um tempo, e é bizarro como ele opera a câmera muito bem.
E aí eu fico assim, gente, eu não quero câmera bem daquele jeito, câmera na mão. Então, melhor eu não dar essa ideia. E eu fico me policiando para não entrar nesse meu gosto e me adaptar, mesmo achando que vai ser mais difícil para mim. Eu respondi a sua pergunta? Mas eu acho que tem a ver um pouco com a Bruna falou, assim, é convencer, você tentar convencer, e inclusive convencer que você precisa de ajuda para fazer isso. E acho também que acaba caindo num lugar de você criar uma estética, talvez. Tem um cachorro latindo aqui no fundo, desculpa. Mas acho que você acaba criando uma estética também. Todos os filmes que você dirigiu, ou quase todos, vão ter um certo perfil, assim, de direção de câmera, já que você se sente mais confortável assim, né? Eu acho. Eu acho que sim. Eu queria dizer que não, vou ser sincera. Eu gostaria de dizer que não. Eu acho que o ideal seria que não. Seria que as câmeras fossem um pouco mais diferentes. Mas eu acho que faz parte também do estilo, que também é uma coisa que eu tô tentando aceitar, que é que o diretor de fotografia também tem estilo. Não é só o diretor que tem um estilo, o diretor de fotografia também tem. E eu tô tentando aceitar o meu, que que eu acho que é um tipo de movimento mais delicado, e eu gosto mais, eu me sinto mais à vontade, não só contando a história, como fazendo fisicamente, então é meu estilo. Mais alguma coisa? Thaís, eu tenho uma perguntinha de curiosidade, mas só se você puder responder. Eu queria saber o orçamento desse curta, o bar. Deixa eu pensar. Eu não sei direito, eu não me lembro direito, sinceramente. Você vê que eu sou produtora do filme, então eu deveria me lembrar. Mas eu não me lembro direito. Mas esse filme ganhou 2 editais. Então, ele não é um curta barato. Ele é o curta mais caro. Ele ganhou um edital, eu lembro que era de 80 mil. E ele ganhou outro edital, que eu acho que era menor. Então, tô para dizer que era 140 mil, uma coisa assim, que eu acho muito. Em 2014, mais ainda. E hoje é muito difícil você achar um curta com esse. Você não tem edital com esse tamanho de orçamento, né? Então, foi bom. Foi bem bom de dinheiro. Obrigada. Thaís, uma pergunta, por favor. Sou Elisandra, e aí amo carrinho aqui. Caramba, Elisandra. Voltei, tá bem ruim aqui, a internet tá chovendo e som. Parabéns pelo filme, me apaixonei. As cenas me corrija, super close que você faz no menino, né? Então, eu acredito que sua altura relevante ao menino era totalmente diferente, né? Que foi um dos pontos lá que você apresentou. Então, como foi produzir esse enquadramento de fotografia? Porque dava uma sensibilidade do olhar realmente do Bruno. E quando a planta chega e a dimensão do futebol, né, você faz uma amplitude no enquadramento e você explicou muito profunda, né? Então, mas a pergunta é essa, né? Que esse olhar do Bruno ficou muito forte em mim. Eu acho que todos os curtas que eu costumo ver, eu não vejo tanto plano focado no olhar como você inseriu dentro desse curta. É isso, obrigada. Obrigada, Elisandra. Eu acho que aí é aquela coisa, tem eu e tem um diretor, né? Então eu acho que esse diretor tem uma questão desse olhar sensível, mas eu também estou me assumindo aqui, falando de estilo, como essa pessoa que eu tento ser sensível ao personagem, assim. Já me falaram isso algumas vezes, então estou aceitando para mim essa observação, que eu acho que é um pouco aquela explicação do final. Tem as linhas, tem as formas, mas o rosto do ator diz coisas, diz muito mais coisas, né? Então,
por exemplo, né, no bar, tem um plano que não é tão fechado, mas é o plano da Bá na mesa, quando estão falando dela, como se ela não estivesse lá, e fala assim, leva você, não leva, não sei o que, nananã. Acabou esse plano, tava chorando, operando câmera e chorando. E a Bá não fala nada. E a Bá nem é uma atriz, né, assim, profissional. Mas eu acho isso, o olhar da pessoa traz muita coisa. Então eu sempre tento ir pro olhar, e eu tenho uma questão de gosto mesmo, com planos fechados, com que deem destaque pro olhar, com menos foco. Eu acho que conta muito, assim, me conta muito quando eu assisto. Então eu tento fazer bastante também. Eu acho que quando eu fico falando do bar desse jeito, da linha, fica parecendo uma loucura de informação sobre o espaço, e no fundo essa loucura tá meio por trás de tudo isso, né? No fundo tem mais o rosto do que a pessoa, a linha, mas isso me ajuda a enquadrar, de alguma maneira, essas informações todas sobre o espaço. Joia. Mais alguém? Mais alguma questão, gente? Thaís, o filtro você costuma usar, assim, além dos tradicionais ND e Pola, tem algum especial de efeito que você costuma usar em fotografias? Não tem. É o que eu falei, eu sou a maluca do teste. Então, assim, se eu cismar que precisa de um filtro de difusão, eu testo como se eu nunca tivesse testado, usado um filtro de difusão na vida, sabe? Porque é isso, eu acho muito específico de cada filme. Então, eu acho que um filtro de difusão que funcionou num ator, num filme, não funciona para o outro. Eu tenho umas cismas, meu marido zoa, que eu falo que é sempre a primeira vez. Posso estar fazendo o 5º filme com aquele diretor sobre aquela mesma história, e eu falo, não, mas é a primeira vez que o personagem vai fazer tal coisa. Então é a primeira vez que eu vou usar esse filtro. Então eu não tenho muito apego a eles. Fora esses filtros mais técnicos, eu não tenho um que eu gosto, que eu uso sempre. A Ju falou pra gente, todo mundo aparecer, fazer uma fotinha da nossa sessão, da nossa oficina. Aparece aí, gente. Já vou ligar a câmera. Vou ficar devendo que eu não tenho câmera. Tá bom, é justo. Eu queria fazer uma Arruma o pergunta. cabelo, Ana. Se você já fez alguma direção de fotografia compartilhada, tipo, você e outro diretor trabalhando no mesmo filme, e como foi pra você? Se já rolou? Gente, eu fiz, foi ótimo. O último curta que eu fiz foi assim. Eu vou continuar falando, tá? Enquanto vocês aparecem, pra gente aproveitar que tá acabando o nosso tempo. O último curta que eu fiz foi o Sem Asas, de ficção, foi o Sem Asas, que eu fotografei com a Nuna. E eu não conhecia a Nuna. A gente se conheceu na reunião que a diretora Renata falou assim, então, eu gosto de vocês duas, e eu não queria escolher. Vocês podem fazer junto? E a gente olhou uma pra cara da outra, tipo, oi, prazer, Thaís, prazer, Nuna. E deu super certo. Então eu comecei a achar que dá certo. Para dar certo, acho que as pessoas têm que saber conversar, né? Ou, no mínimo, dividir bem as funções. No nosso caso, a gente sabia conversar. A gente não fez uma divisão muito grande de funções, tipo, você pensa mais na luz, eu penso na câmera, você pensa nessa cena, eu penso em outra. Não foi por aí. A gente meio que fez junto, a gente pensou junto, e foi ótimo. Eu adoro o resultado do filme, e teve a coisa mágica que o filme era todo câmera na mão, e eu não precisava operar toda hora. Então a Nuna é muito mais alta que eu, então que é uma coisa que sempre me preocupa com câmera na mão, ter um ator muito alto e ter que lidar muito com a câmera na mão, totalmente fora do meu conforto, e
E a Nuna é bem mais alta que eu, então tinha um ator alto, ela ia lá e pegava a câmera e fazia. Então, foi super, super fácil, na verdade, de fazer. Eu já tenho um outro projeto para fazer isso. Também é um diretor que eu não conheço. E eu espero que funcione. E eu acho que também que vai funcionar se ele tiver uma ideia parecida comigo de fotografia, que é, especialmente, que o equipamento é menos importante do que a narrativa, sabe? Porque tem bastante diretor de fotografia que quer usar a cookie e não a Compact Prime, entendeu? Aí eu acho que partindo daí já vai ficar complicado. Alguém assistiu Sem Asas? Sem Asas é demais, né, gente? Onde tem disponível? Eu fiquei curiosa para assistir. Vou ter que pensar, tá em festival ainda, esses dias estava passando em algum lugar. A Renata Martins é o nome da diretora. O Insta dela é @Recine12. Segue lá, ela é incrível. E ela Massa, eu vou sempre procurar. posta. E ela Valeu. sempre posta. Essa semana estava em algum lugar, sim. Beleza, eu vou procurar. Obrigada. Obrigada, Bruna. Posso fazer o print oficial, todo mundo com sorrisão? Agora, X. Peraí um pouquinho. Prontinho. Obrigada. Prontos, minha gente? Tô com a câmera fechada, mas juro que eu sorri. Prontos, vamos? Alguém tem alguma observação final? Eu só queria agradecer, eu queria agradecer especialmente o grupo. Eu já falei isso algumas vezes, mas não sei se diretamente para o grupo, que quando eu conheci essas pessoas, eu me senti o patinho feio encontrando os cisnes no fim da história, porque eu falava, gente, só eu pesquiso isso, ninguém tá nem aí para direção de fotografia, eu fico lá falando, e nem tem professor no meu departamento sobre isso, e aí eu encontrei esse povo que pensa essas coisas, e a gente tem trocas super legais, e eu tô muito feliz de estar aqui, me sentindo abrindo o Move também com essa oficina, tá bom? E obrigada a vocês por acompanharem aqui, estamos por aqui até sexta-feira, no nosso Move, tá bom? Obrigada e parabéns. Foi muito massa estar aqui hoje. Obrigada, Bruna. Fico feliz que vocês tenham gostado. Parece que vocês aproveitaram. Bata a aula, tá? Muito obrigado. Então, obrigada, Ju, também pela ajuda aqui no Meet. Tchau, gente. Obrigada, Thaís. Foi maravilhoso. Tchau, tchau. Obrigado, Thaís. Tchau.